Evangelho, sábado da 32ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas, quanto ao Filho do Homem, quando ele vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 32ª semana do tempo comum. Hoje, memória de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 18º capítulo do Evangelho de São Lucas. Jesus, no Evangelho de hoje, narra uma parábola para seus discípulos. A parábola que nós conhecemos normalmente como a viúva e o administrador injusto. Na parábola, a viúva persiste pedindo ao administrador que realize justiça contra o seu adversário. A tenacidade da viúva ao exigir que se faça justiça chama a atenção de nós no Evangelho. Entretanto, o ensinamento do Senhor se pauta sobre a atitude que Deus admite em nosso favor. Durante o ensinamento do Evangelho, o Senhor marca que aquele juiz iníquo, ele não teme a ninguém, mas vai se dar ao préstimo de fazer justiça por conta da persistência daquela mulher e da ameaça que ele sente de poder se tornar vítima de uma agressão realizada por ela. Entretanto, isso manifesta que, mesmo viúva e mesmo dentro de sua fragilidade social, aquela mulher tem força o suficiente de continuar buscando o que é justo e o que é necessário. Como é interessante compreendermos esses traços presentes na parábola, porque Deus prometeu vir ao encontro de seus filhos. Deus prometeu que todo aquele que cumprir o ato de justiça pelo órfão e pela viúva será por ele abençoado. Deus fez promessas na Sagrada Escritura sobre a necessidade e a realidade desses irmãos, dos mais frágeis. Entretanto, no Evangelho de hoje, mesmo com a promessa que o Senhor fez, nós vemos essa viúva lutando por aquilo que é justo que ela tenha. Em nenhum momento ela se vê vítima da situação, ela realiza um efetivo protagonismo de súplica sobre sua necessidade. Ao mesmo tempo, aquele juiz que não teme a ninguém, nem a Deus, ele consegue tomar uma decisão de cumprir aquilo que diz a lei do Senhor em defesa própria. Porém, o cumprimento, ou esse gesto,
admitido por ele, é um gesto que efetivamente realiza em favor dela o que o Senhor havia prometido. Ele não vai tomar participação alguma nisso. Entretanto, acontece aquilo que o Senhor havia na lei definido. O Senhor sempre cumpre a sua vontade, sempre escuta a oração de seus filhos e sempre defende o que é justo. Ainda que no acontecimento disso, muitos possam perder a oportunidade de participar na bênção e na misericórdia de Deus, Deus jamais deixará de cumprir o que prometeu. Ele trará muitos. Aquela mulher foi uma palavra profética e um acontecimento profético para a conversão daquele homem. Não apenas uma alma necessitada da misericórdia de Deus, mas uma alma que, na sua necessidade, acabou sendo um apelo da força de Deus para que alguém cumprisse sua vontade. Infelizmente, esse alguém não tomou participação no cumprimento da vontade de Deus, mas a vontade de Deus foi cumprida. Esse drama pode acontecer, mesmo diante de tanto apelo e de tantas disposições que podem mover a participação de alguém ao plano de Deus, ainda assim, alguém pode resistir de tal forma a não participar efetivamente do efeito final dessa graça. Foi o caso do juiz iníquo da parábola de hoje. Por isso aproveitemos para pedir ao Senhor, na nossa meditação de hoje, que nos dê a graça de termos sempre um coração entregue em suas mãos. Aquela viúva foi um instrumento de Deus para a conversão daquele homem. Infelizmente, ele não se deixou alcançar por essa grande ocasião de Deus em sua vida. Ao mesmo tempo, aquela viúva teve uma fé firme, pois mesmo diante de todas as adversidades, ela não perdeu a confiança no Senhor e não perdeu a certeza de cumprir aquilo que Deus havia dito. Suplicai ao Senhor para que venha em socorro da necessidade do seu povo. Confia e espera nele. Peçamos pela intercessão de Santo Alberto Magno, grande doutor da Igreja, que nos ensina os caminhos da Sagrada Escritura e da compreensão do magistério da Igreja, a termos também uma fé vigorosa e firme como a fé dessa viúva, capaz de anunciar em todas as situações a misericórdia do Senhor em nosso favor e o seu poder que nos guarda e nos protege de todo perigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santo Alberto Magno e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.